Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos aqui em Eclesiástico um texto que mostra um pouco de quem é Deus. Eu acho que é um texto que ajuda muito porque nós, quando dizemos que precisamos de Deus, que Deus tem que nos ajudar, a gente às vezes fica com a falsa ideia de que Deus é como se fosse um de nós, que dá uma de mão, né? Que dá a mão ali para te ajudar. E nós não perdemos um pouco a consciência dessa grandiosidade que é Deus aqui. Ele sonda o abismo e o coração e penetra todas as suas astúcias. Deus, assim como Ele criou tudo, Ele sustenta tudo na palavra, em um ato, né? Pois o Altíssimo possui toda a ciência e fixa o olhar nos sinais dos tempos. Ele manifesta o passado e o futuro e revela as coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa e nenhuma palavra lhe fica escondida. Aqui são características que para nós cristãos nos dá muita segurança. Aquela segurança que o ser humano sonha ter, né? Essa que no fundo acaba desviando a sua vida todinha para juntar dinheiro, buscando essa segurança e depois descobre que esse dinheiro, pelo contrário, não dá a segurança que ele quer. Às vezes até o contrário, né? Faz ele ficar mais vulnerável à violência. Mas essa segurança que a gente tem sede de ter alguém que controla tudo do nosso lado, só o santo tem. Porque o santo, cada dia mais, tem consciência da grandiosidade de Deus, apesar das adversidades que nós passamos. Como assim? Aqui está dizendo o seguinte: tudo que acontece de injustiça, de fracasso, no mínimo foi permitido por Deus, dentro do livre-arbítrio que Ele nos deu. E se Ele controla tudo, aquela fala de São Paulo, Ele tira um bem de todo o mal, daqueles que o amam, né? Daqueles que amam a Deus. Então essa consciência da onisciência, onipresença e onipotência divina é muito importante para nós. Como são desejáveis todas as suas obras, brilhando como centelha. Nada lhe foi acrescentado, nada tirado. E ele não precisa de conselheiro algum. Deus é Deus, né? Quando nós pedimos ajuda a Deus, nós não estamos pedindo uma mão de alguém que vai nos ajudar. Ele ajuda em todos os aspectos por dentro. Quando você reza por alguém, ele começa a mover todo o universo para a conversão daquela pessoa. As pessoas que estão perto, ele não pode ir contra o livre-arbítrio. Isso sem dúvida. Mas ele pode mover a pessoa para enxergar o bem e ela própria decidir por Deus. Então, é uma leitura, e ele nada fez de incompleto. Uma coisa completa a bondade da outra. Quem, pois, se fartará de contemplar a sua glória? Aquele do dom da ciência, né? De contemplar a grandiosidade de Deus. Quem está longe de Deus, tudo é normal. Tem a flor, aí tem o beija-flor perfeito que vai lá, né? Isso é normal? Claro que tem um grande Deus sábio por trás, que criou toda essa harmonia, o sol, tudo. Toda essa regência do universo é um milagre.
contínuo. Para quem está longe de Deus, parece que está tudo assim, já era assim. Mas quem tem o dom de ciência começa a ter essa contemplação na ação divina. E aqui no Evangelho, pegando esse gancho da grandiosidade divina, nós temos uma situação do cego, o famoso cego de Bartimeu, que representa todos nós. Todos nós, naturalmente, somos cegos e naturalmente deveríamos ser mendigos. Porque nós, ao contrário de Deus, que não falta nada para completá-lo, nós somos seres o tempo inteiro insaciáveis, incompletos. Nós estamos sempre insatisfeitos. Isso tem que gerar em nós, para aqueles que são humildes diante de Deus, uma ação de mendigo. Porque só Deus completa o que nós queremos. Completa nossa carência, nossa paz, nosso desejo de ser feliz. Tudo é Deus. Então, essa mendicância, para quem é humilde, é primordial para o cristão. Além disso, os olhos nossos, sem a graça, sem os dons do Espírito Santo, nós temos um olhar totalmente animal. Os pobres coitados, bilionários, que todo mundo, que não vão à igreja, que todo mundo inveja lá na sociedade, tem uns olhozinhos medíocres, de ver só esse mundo, de achar que é aqui tudo, de buscar só acúmulo de bens, de querer só tudo para si. E cada vez mais vai vivendo uma vida medíocre. Independente de ter bens materiais ou não, mas medíocre. Uma vida quase de animal. Eles não conseguem ter essa capacidade de decolar para o alto, né? Então, naturalmente, sem a graça, somos cegos. E aqui, a gente vê uma situação interessante que acontece muito com a gente. Ele vê que Jesus está passando e começa a gritar: Jesus, né? Filho de Davi, tem piedade de mim. Aqui é aquela condição, aquela primeira condição nossa humilde de buscarmos esse auxílio de Deus, né? De reconhecermos que somos dependentes dele. Só que muitas vezes acontece conosco também, o povo repreende, né? Olha o que disse aqui. Muitos o repreendiam para que se calasse. Muitas vezes, quando nós tentamos buscar essa intimidade com Deus, muita gente se move contra nós para que nós não cresçamos na fé. Família, amigos, começa a falar que a gente é besteira, que a igreja é isso, que você está ficando bitolado, que você tem que parar com isso. Uma frase um pouco medíocre: nada demais é bom, comadre. Inclusive Deus. Nada demais é bom, comadre. Aqueles conselhos assim, bem satânicos, né? Que vem cheio de uma pompa de quem gosta, né? Como assim? Quer dizer que você não pode? Quanto mais Deus, melhor. Ah, mas a pessoa está deixando a desejar a sua família, a sua casa. Essa pessoa, você pode olhar que na verdade ela não está tendo um verdadeiro encontro pessoal com Deus. Ela está usando a religiosidade para suas paixões. Por isso que ela está desequilibrada. A pessoa que está em Deus, ela não desequilibra com as suas atividades cotidianas. Pelo contrário, ela aprimoriza, ela age com mais amor no trabalho e na família. Então o que está acontecendo com essa pessoa, que às vezes está fugindo do trabalho ou fugindo da família, é que ela está deixando-se dominar pelas paixões e usando a religião para isso. Mas aí Jesus, ele continua gritando, né? Então quando você for repreendido pelo mundo a não buscar, continua gritando: Jesus, tende piedade de mim, filho de Davi. Até que Jesus ouviu. Basta que Jesus nos ouça, né? Basta que Jesus... Quando eu voltei, como era médico ainda, eu voltei de Roma, com aquele desejo de novo de ser sacerdote, mas eu já estava com a clínica.
eu escrevi para um padre um e-mail e ele me respondeu assim. Ele disse: Jesus está passando de novo perto de você. Comece a gritar. A única coisa necessária é que ele te ouça. Porque se ele te ouvir e te olhar, ele muda você e salva você e sua família. Então comece a gritar. Né? Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem. Agora o pessoal já, né? Levanta-te. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Aí Jesus vai te perguntar: o que queres que eu te faça? E aqui uma bela resposta, que também deve ser a nossa, né? Mestre, que eu veja. Ah, se nós pedíssemos todos os dias: Senhor, que eu veja. Nós tenhamos os olhos da fé. Se você vê com os olhos da fé, dificilmente você vai ser seduzido pelo demônio ou pelas suas paixões, né? Você sempre vai escolher. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho, agora com os olhos bem abertos. E é isso, irmãos, que temos que ter em mente. Nossa visão, sem a graça, sem essa conversão, ela é quase cega. Que nós não somos capazes de ver toda a grandiosidade que é o ser humano. Todo o projeto divino que está por trás da nossa vida. Por isso que na encíclica Gaudium et Spes diz que Jesus Cristo revela o homem ao homem. Por isso que o povo lá fica perdido, tadinho. Dá dó. Não sabe de onde veio nem para onde vai. Vê um monte de sofrimento no meio, isso com dinheiro ou sem dinheiro. E entra em desespero. Não tem segurança nenhuma. Filhos que estão lá estudando, usando droga, que está com problema, não quer voltar em casa. E vai entornando o caldo e a pessoa fica totalmente cega. Não sabe o que fazer. Desespera. Comecem a gritar. Não sei quem está me ouvindo. Você que está aí nessa situação difícil, que parece que não tem saída, comece a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. E eu tenho certeza que quando Jesus ouvir e te olhar, você vai enxergar o mundo com outros olhos e ele vai salvar você e sua família. Assim seja. Vamos para o ofertório.